Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas. Senhor presidente, quero saudar a toda a população do município de Arujá, do estado de São Paulo e do Brasil, pelo despertar de consciência. E quero me render ao grande trabalho que a população manifestou nas ruas, ontem, no domingo, resistindo, debaixo de chuva, para externar com veemência a sua insatisfação com a corrupção e com a incompetência da gestão econômica nesse país. Graças a Deus, eu começo a me alimentar com esse calor humano, com essa visão que a população tem tido, porque nós temos que sair da passividade. Nós, cidadãos de bem, temos que sairmos da nossa posição de conforto e manifestarmos a nossa opinião acerca de tudo que está ocorrendo nesse país. Desde quando eu iniciei aqui, senhor presidente, o trabalho político nessa cidade, indo na casa de pessoas, despertando as pessoas, buscando conscientizar as pessoas, buscando politizar o cidadão de bem, que a nossa função, enquanto político na cidade, enquanto dirigente partidário, é fomentar a participação do cidadão de bem nas atividades públicas do nosso município. Para começar a mudança de um país, você começa na sua casa. E aí depois você começa a se interessar e se envolver com as políticas públicas. Já passou da hora de nós batermos palma para louco dançar nesse país. Isso tudo está acontecendo pela omissão da sociedade brasileira. E quando eu vejo esse ato inaugural, o que eu faço coro e votos que esse ato inaugural, ele crie musculatura e se converta no movimento organizado, pacífico, cívico e ordeiro, para que nós possamos, sim, combater o bom combate e fazer jus aos direitos, liberdades e garantias individuais e fundamentais estatuídos no artigo 5º da Constituição Federal, que já está no papel há 28 anos, 27 anos que nós promulgamos a nossa Constituição Cidadã, em 1988. E nós precisamos tirar tudo isso do papel e externar com a nossa vida, com as redes sociais, com a liberdade de livre manifestação do pensamento, liberdade de expressão. Então eu fiquei muito feliz, tive lá na Avenida Paulista também fazendo coro, porque eu queria, cidadão, fazer um volumezinho lá no meio daquela multidão, eu andei lá no meio também. Por quê? Porque eu me senti bem, eu me solidarizei a essa causa, porque nós precisamos de cidadãos ativos. Tendo cidadãos ativos, nós vamos ter cada vez mais qualidade nos serviços públicos. Hoje nós somos um povo vilipendiado, nós somos acometidos pela maior carga tributária do mundo. O cidadão brasileiro, ele carrega consigo um jugo, que é a carga tributária mais pesada que nós temos no mundo. E a contrapartida, a contraprestação é ínfima, é pífia. Nós não temos 10% de qualidade na saúde, na educação, na segurança pública, na mobilidade urbana, na infraestrutura, do que representa essa carga que alimenta os cofres públicos nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Então, esse despertar de consciência, ainda que no meu ponto de vista tardio, é sempre bem-vindo, porque nós precisamos sim se unir a essa causa e realmente expressar a nossa opinião com inteligência, de forma ordeira, sem baderna, sem violência. E eu fiquei muito feliz, então não podia deixar de registrar realmente a minha satisfação e a minha alegria, não como vereador, mas como um singelo e um simples cidadão brasileiro arujaense, que também se sente envergonhado com as manchetes de jornais e com toda essa estupidez, essa contundência de fatos criminosos que tem ocorrido nesse país. Nós precisamos externar a nossa indignação para ver se aqueles representantes majoritários tomem vergonha na cara. São 513 deputados federais e 81 senadores, 594 congressistas que representam o povo desse país. Então que eles tenham uma atuação mais contundente, uma atuação que realmente prestigie o que nós estamos externando de forma inconteste, de forma incontroversa, nas ruas dos 4 rincões desse país, leste, oeste, norte e sul. Eu quero deixar esse registro, senhor presidente, e dizer a todos os pares que nós temos que se solidarizar ao cidadão de bem e ajudar nesse processo aí para que realmente a nossa democracia seja cada vez mais maturada e expressada de forma inteligente. Muito obrigado, presidente. Mas, senhor presidente, eu também não poderia deixar
de me referir a um dos maiores eventos democráticos que o Brasil assistiu ontem, com manifestações contra a corrupção no Brasil inteiro. Calcula-se mais de 1.800.000 pessoas nas ruas, cobrando respeito, cobrando probidade, cobrando do governo federal que realmente trate a questão da corrupção como um câncer que precisa ser extirpado. É lamentável, senhor presidente, que a manifestação do Planalto tenha sido de que vai ser feito um pacote anticorrupção que vai ser divulgado esta semana, quando na verdade era mais simples o governo federal se reunir e renunciar. O Brasil enfrenta o maior escândalo de corrupção do mundo e que atinge apenas uma empresa. Eu fico imaginando, senhor presidente, as outras empresas federais controladas pelo governo federal. Quanto de corrupção. A gente reclama falta de saúde, falta de educação, mas o dinheiro vai pelo ralo da corrupção. Na capital de São Paulo, o quilômetro linear de uma ciclovia está custando R$650 mil. O governo federal gastou o ano passado, senhor presidente, não sei se foi 17 ou 27 bilhões de reais em publicidade, que poderia ter gastado na saúde. Hoje recebi uma ligação de uma senhora cujo marido está internado para fazer hemodiálise e ele só vai ter alta quando tiver uma vaga para tratamento de hemodiálise, e que não está tendo vagas porque várias clínicas que eram particulares teve o contrato rescindido, cancelado com o governo federal, porque o que se repassa para pagar as clínicas de hemodiálise não é suficiente para cobrir o custo de uma hemodiálise. Então é preciso, senhor presidente, que a sociedade brasileira continue atenta, continue vigilante e que no futuro ela possa corrigir nas urnas os equívocos cometidos na hora de eleger um governo que tem que se mostrado incapaz de respeitar o voto recebido nas urnas. O movimento, a manifestação de ontem no Brasil inteiro é um exemplo de que o brasileiro está atento, de que ele continua firme no propósito, senhor presidente, de transformar o Brasil numa verdadeira nação justa, mas sem corruptos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, a corrupção e a hipocrisia ainda acabam com esse país, viu? Primeiro eu quero externar meu apoio às manifestações contra a corrupção. Quero aqui dizer que precisa que o governo saia da defensiva no sentido de dizer que vai agir e de que vai combater a corrupção, mas precisa que nós tenhamos, tanto do governo quanto do STF, punições exemplares, inclusive com quem é do governo, quem é do partido do governo, inclusive do meu partido, para que dê exemplo. Porque ninguém aguenta mais nós termos na sociedade tanta denúncia. Ninguém aguenta mais, por exemplo, ver denúncias, seja ela contra deputado ou contra vereadores, que às vezes têm emprego em outras cidades, que muda a própria carga de horário de funcionamento para poder ficar mais livre. E essas pessoas querem fazer um discurso de moralismo. Ninguém aguenta mais denúncias de vereadores, de deputados, senadores, que incentivam o uso de drogas, inclusive em festas, em sítios, em época de eleição. Ninguém aguenta mais isso aí. Ninguém aguenta mais denúncias de vereadores, de deputados,
que por sua influência em prefeituras ou no governo, o conluio com fiscais, altere dados cadastrais para ficar invadindo terra, na cidade ou no estado. Então nós precisamos parar com a corrupção no governo, precisamos parar de sangrar, vazar tanto dinheiro público nesse país. E é preciso que a gente também deixe de agir tanto nas corrupções maiores ou menores. Porque corrupção, ela é, a palavra já diz, é corrupção, seja em coisa pequena ou coisa grande. O ato é o mesmo, é o ato de tomar proveito, é o ato de querer passar o outro para trás, como falava minha avó. Então nós vimos isso, infelizmente, no governo federal, visível. Nós vimos isso no governo do estado, nós vimos isso em prefeituras, vimos isso em câmaras municipais. Então eu acho que duas coisas prejudicam a nossa sociedade: a corrupção e a hipocrisia. Nós não podemos ficar aqui a aceitar tanta impunidade, mas também, seja ela grande ou aquela pequena que acontece aos nossos olhos ali, e achar que tudo isso é normal. Não podemos aceitar que aquele jeitinho brasileiro é jeitinho brasileiro. Agora, quando mexe com o dinheiro, aí é corrupção. Não, os dois lados são corrupções. Os dois lados. Seja quando parlamentares de esfera federal, estadual ou até municipal faz suas maracutaias para tomar vantagem, ou seja, para desviar dinheiro da Petrobras, por exemplo. Então eu acho que nós precisamos aqui ter clareza de que a classe política está na defensiva. Está na defensiva porque acaba generalizando todo mundo, todos os políticos viraram corruptos. Essa está a linguagem natural do povo. Isso é um atentado, inclusive, à democracia, a meu ver. O povo tem razão de se indignar. Agora, eu aceito a indignação do povo e compactuo com isso, concordo com a indignação. Acho que o governo, que a presidente que eu votei, que é do meu partido, precisa dar uma medida exemplar, principalmente para quem é do partido, porque senão nós não aguentamos mais tantas acusações aqui. Agora, eu espero que esse movimento não seja um atentado à democracia. Nós sabemos que para ganhar a eleição precisa ter o voto, e a maioria é quem vence. Os descontentes têm todo o direito de manifestar, de ser contra, e se houver denúncia, tem que ter impeachment ou renúncia. Mas até que nós não podemos aceitar, por exemplo, pelo menos eu não aceito, faixa na Avenida Paulista, uma coisa tão democrática, tão bonita, uma faixa de intervenção militar. Se fosse intervenção militar, meu filho, você não estava na Paulista protestando. Se fosse militar, você não tinha direito de protestar. É de uma hipocrisia tão grande, e eu quero apenas externar isso. A gente precisa combater a corrupção, seja elas maiores ou as menores. E precisamos que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, dê exemplo. Seja a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado e o Congresso Nacional, dê exemplo. Não existe menor ou maior corrupção. Todas elas são corrupções. É isso, senhor presidente, por enquanto.